Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Mark Zuckerberg quer eliminar as agências do ecossistema de publicidade da Meta? O que é que isso significa para os marketeers e profissionais desta área? E se a Google fosse obrigada a vender o Chrome e a partilhar os seus dados com rivais? Será que a forma como pesquisamos e usamos a internet todos os dias vai mudar? E a pesquisa no ChatGPT veio para ficar? Como é que podem os marketers lidar com isso? Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Estamos aqui todas as semanas, 2 vezes por semana. Hoje então com o episódio dos temas da semana. Eu, Diogo Abrantes da Silva, com o grande Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. E também, não menos grande aliás, Frederico Carvalho. Olá os dois. Como é que estão? Já há um tempo que não fazíamos um episódio juntos, não era? É verdade, já estava com saudades. Ora. Muito bem, gente, antes de entrarmos no episódio, só de pedir que subscrevam o podcast para não perderem então o próximo episódio já na próxima semana. Já sabem que estamos aqui 2 vezes por semana, às quartas e quintas-feiras, sai-se por norma sempre um episódio, sendo que por vezes temos um episódio especial com entrevistas ou só com os temas da semana e acabamos então por dar destaque apenas a um episódio por semana. Com isto dito, e tirando as coisas da frente, vamos ao primeiro tema do Miguel. Miguel, o que é que nos trouxeste hoje? Olha, eu hoje trago um daqueles temas que acho que é um dos temas mais relevantes para todos nós que trabalhamos nesta área agora nos próximos 2 anos. E o tema é: o Mark Zuckerberg quer acabar com as agências de marketing. O tema do Mark Zuckerberg, aliás, já é um tema há algum tempo para todos nós, não é? Sim, mas eu acho que isto aqui é importante, porque isto aqui não tem só a ver com a Meta, tem a ver também com a Google, ok? Opa. Mas vamos lá. Uma das primeiras grandes aplicações da inteligência artificial generativa foi o copywriting, o que apanhou a maior parte dos profissionais da nossa área e desta indústria completamente de surpresa. Nessa altura, nós utilizávamos o ChatGPT para escrevermos os nossos anúncios para a Google, para a Meta, copywriting, conteúdos para vídeos. A ferramenta ficou cada vez melhor e hoje em dia acredito que a maior parte do trabalho inicial já seja feito utilizando o ChatGPT. Mas agora a inteligência artificial também já consegue criar imagens com muita qualidade e vídeos, etc. E chegou aqui um momento que toda a gente temia, que é: as grandes plataformas já começaram a pensar, espera aí, se isto já é possível fazer tudo automaticamente, parece que vem aí e foi feita uma declaração de guerra às agências de publicidade. Porquê? Até agora as agências foram muito importantes para trazer clientes até às plataformas. Por exemplo, no Google era difícil um cliente final chegar, configurar o Google e começar a trabalhar com o Google Ads para trazer leads e para trazer tráfego. A mesma coisa mais ou menos com o Facebook, apesar do Facebook ter democratizado um bocadinho o acesso à publicidade com o botãozinho promover post, lembram-se? Ou seja, que depois são feitas muitas asneiras, mas era uma forma fácil de um business owner conseguir fazer alguma coisa de publicidade. Sim. Isto aqui, havia uma espécie de uma barreirazinha à entrada de um utilizador comum, que era o quê? Dashboards complicados, ou um dashboard que está sempre a mudar. No caso da Meta, então, aquilo todas as semanas parece que muda. Demasiadas opções, etc., que deixam as pessoas assim um bocadinho com mais medo de investir em publicidade nestas plataformas. E era aí que era o grande papel das agências. Para os grandes clientes, obviamente, tratar de tudo, mas nós não estamos aqui a falar dos grandes clientes, estamos a falar mais dos pequenos clientes. Era uma forma de diminuir aquele risco inicial. Até aqui tudo bem, mas recentemente o Mark Zuckerberg lançou aqui umas larachas numa entrevista e ele deixou sair para fora, não sei se foi de propósito ou não, mas ele disse que o seu plano é eliminar o ecossistema de publicidade à volta da Meta. Isto significa o quê? É basicamente o cliente final chega à Meta e diz: olha, eu quero clientes para este produto ou para este serviço, e a Meta trata tudo, da campanha, do target, das criatividades, etc. Eu posso dizer em primeira mão que eu acredito nesta visão, até porque eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, da startup da Bubble Leads, aquela que eu tentei lançar e que não avançou. Nós fazíamos isso para o mundo Google. A pessoa dizia o serviço que tinha, que ele criava uma landing page, criava os anúncios e essas coisas todas. Obviamente isto não é um produto para grandes empresas, isto é um produto para microempresas e pequenos clientes, ok? Porquê? Porque esses não têm dinheiro para as grandes agências e não querem coisas super incríveis, querem uma coisa mais standardizada, mais fácil ao fim e ao cabo, não é? Agora,
Uma coisa que está a acontecer neste momento, nós sabemos que a inteligência artificial tem destas coisas super manhosas, que é isto agora é para as pequenas agências ou para os pequenos clientes, porque são coisas muito simples e não precisam de grandes detalhes técnicos, mas a inteligência artificial tem uma capacidade brutal de escalar rapidamente e não me admira nada que daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos ou 2 anos, ninguém sabe ao certo, as tecnologias já estejam tão evoluídas que já seja possível um cliente de uma grande empresa, o departamento de marketing de uma grande empresa dizer: olha, é mais ou menos isto que nós queremos e estamos à procura disto e tal, e isso começa a ser até a porta principal de entrada nas plataformas de publicidade. Ok? E isto é que é a grande questão que eu trago para vocês hoje. Será que nós vamos ver isto? O Mark Zuckerberg disse isto numa entrevista, disse isto que é um plano, mas será que nós vamos ver isto agora a nível de todas as plataformas começarem a fazer isto? Tentar eliminar os intermediários, que são as agências que criam as coisas, que adaptam aos clientes, etc. E os clientes vão passar a lidar diretamente com a plataforma? Eu acho que na verdade isto é um bom ponto, não é? E acho que realmente isto também tem a ver com algo que a Meta lançou para o mercado, agora numa recente conferência com a IAB, exatamente onde determinava os vários posicionamentos entre resultados que o negócio necessita e os resultados que a Meta pode entregar, não é? Isto para dizer que há um contexto e também há todo um artigo no Facebook, onde vocês podem ler um pouco mais sobre estes pontos. Mas eu acho que esta tua questão, se vão eliminar completamente os intermediários, eu acho que não. Acho que vai sempre haver um intermediário no sentido que quer controlar aquilo que sai dali. Ou seja, da mesma forma, nós estamos aqui, por exemplo, a gravar um podcast, não é? E nós queremos melhorar e otimizar este podcast, não é? Portanto, e nós temos que ouvir, temos que perceber, temos que ver como é que ficou o final, não é? Para melhorar isso. E quando nós estamos a um ponto de melhoria e de exposição, principalmente quando estamos a meter dinheiro por trás para investir, temos essa tendência de tentar otimizar o nosso investimento, não é? Mas espera, mas para um pequeno cliente não tem budget para isto? Eu percebo, não tenho um budget para de criar uma grande campanha ou algo assim, mas esses pequenos clientes já promovem o seu post. Estás a ver? Isso, eu acho que no caso da Meta, imagina, no caso da Google, por exemplo, vejo um problema muito maior. Criar uma campanha de pesquisa não é um one button click, não é? Portanto, a gente não clica num botão e a campanha está criada, ok? Já na Meta é diferente. Nós podemos clicar num botão, não é? No Instagram, no Facebook, e aquele post é promovido. Está feito. Não é preciso fazer mais nada. O sistema faz. Sim, 2, 3 botões. Segmentação. É um botão, não há segmentação. Não, tu podes não há essa clicar. coisa de clicar num botão e ele está logo a gastar. Podes clicar num botão e podes gastar logo. Isso não existe isso. Existe. Então, eu estou a fazer... Chama-se turbinar. Chama-se turbinar. Turbinar? Juro, estou a falar a sério. Tu clicas no botão e ele abre um dashboard e tens de fazer pelo menos 2 seleções. Não tens que fazer. Tens que escolher o cartão de crédito, tens que dizer qual é que é a audiência o cartão de crédito, já lá tiver, está não tens automático que ou não, mas não há aquela coisa de clicar, ele está a gastar. Pronto, daqui a pouco nós vamos ver. Tenho Eu já te mostro 200% de certeza que estou a promover o meu livro, Diogo. Eu sei disso. Mas o processo é super simples. Tu carregas no botão, mas é tu simples, tens a seguir, tens um formulário para preencher. São 3 coisinhas e quem decide a segmentação é a Meta. Há lá uma opção que diz automático, sim. Já vamos lá ver, já vamos isso e eu já te mostro como isso é possível. Mas a questão é esta, ou seja, eu acho que para os pequenos isto já está. E os pequenos fazem a sua publicação. Portanto, eu acho que no Facebook não é assim tão problemático. Mais ou menos, porque o que eles dizem neste momento não é isso. Fazem a sua publicação, tu disseste muito bem. Tu crias o copywriting, crias as coisas e depois decides promover. O que o Mark Zuckerberg diz é: tu preenches o formulário e dizes, eu tenho este serviço ou produto e eu quero vendê-lo. E carregas no botão. Sim. E ele faz tudo sozinho. Mas faz a criatividade, faz os vídeos, faz os posts, faz o targeting. Essa é a minha questão, que é... eu não sei o quão pequeno esse negócio vai ser que possa chegar ao ponto de querer ir ao Facebook, saber que existe essa funcionalidade dentro do Facebook, não é? De que pode chegar lá, meter o seu negócio e começar a vender, estás a ver? Olha, eu não tenho a certeza entre muito pequeno e médio. Eu acho que, é assim, a experiência que eu tive com o Bubble Leads, nós tivemos à volta de 1000 e tal pessoas inscritas naquilo, no espaço de 2 meses, na plataforma. Eu acho que foram mais curiosos, ok? Porque depois de dar o passo de estar inscritos na plataforma, criarem a landing page e depois passarem para publicitar, foram muito poucos. Sim. Mas também havia ali um rácio qualquer a ser construído. O principal problema que eu percebi na altura era a questão do branding, ok? Que é o quê? Passa, já tem o seu logotipo, não tem o logotipo e tal, e aquelas coisinhas, pormenorzinhos da tanga que um designer resolvia com 100 euros e estava resolvido. Mas Miguel, esse é exatamente o meu ponto, que é
quando nós passamos ali uma pequena barreira do pequeno negócio a tentar ir para médio, estás a ver, e que já vá utilizar esta ferramenta de eu quero vender no Facebook e vou para a ferramenta de venda no Facebook, eu penso que já aí há uma pequena preocupação sobre a sua marca, ok? E como é que essa exposição pode haver. E mesmo que não houvesse uma preocupação, há uma desconfiança, não sabe como é que vai aparecer. Mas a questão nós não sabemos como é que esta ferramenta vai funcionar. Mas imagina que a Meta, tu dizes o que é que queres, eles tratam tudo, mas mostram-te, ok, aprovas isto, está aprovado. Isso, mas esse é o meu ponto. Que é, ou seja, o intermediário acaba sempre por existir, que há um aprovador, alguém que aprova mas aqui pode ser o cliente final que vê uma coisa e diz, escreve, óbvio. Olha, não gosto daquela forma, podes meter isto aqui com tons cor-de-rosa, e aquilo, pimas, tons cor-de-rosa. Mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, não o intermediário como uma agência, não é? Mas o intermediário de haver um humano a dar o ok. E apesar de que isso é o cliente. Sim, é uma supervisão. E de dizer também que, e isto já existe, by the way, quantos anúncios na Meta, no Google, que são adaptados automaticamente, não é? Das nossas criatividades, das criatividades que nós adicionamos à plataforma, e o sistema automaticamente adapta, não é? A Google então cria vídeos e tudo a partir das imagens que vocês lá foram. Eu não sei se vocês viram no outro dia no grupo WhatsApp, eu meti lá um post a dizer agora a Meta está aqui a obrigar-nos a treinar a ferramenta, viram isso? Sim. Porque eles agora basicamente já fazem isso. Nós carregamos numa coisa e a partir desse momento eles começam a dar-nos imensas opções de copywriting, por exemplo. Eu ia comentar isso. E depois quando nós dizemos que não queremos, ele diz, porquê que não queres? E depois começa a dizer, porque não se adapta à minha marca, não sei o que e tal. Sim. Tu treino. Sim, deixa-me só adicionar este ponto, que é isto para dizer o quê? Também que eu acho as agências, os grandes clientes das agências, são as grandes empresas, ok? Eu acho que se tu olhares para uma Mediacom, para uma Wavemaker, para sei lá, o que for, agora outras empresas que não sejam da BPP, mas essas agências vão ter os grandes clientes, ok? E esses grandes clientes não vão necessitar de um controle, não é? Vão necessitar de brand safety, vão necessitar de um controle da marca, compliance, aquelas coisas todas. Ou seja, o trabalho da agência continua a lá estar, não é? E gerir os milhões de criatividades continua a estar para os grandes clientes, sim. E para os pequenos, Fred? Bom, queridos, bora. Partilhar aqui duas coisas. Uma do ponto de vista estratégico, outra do operacional. Sendo que o operacional vocês comentaram duas coisas que eu tinha aqui em mente e depois vou reforçar. Mas acho que é bastante curioso com esta narrativa de que as plataformas vão eliminar as agências e está a ganhar força, aliás. Foi o que ele disse. Sim. Tipo disse isto. Não, ele disse isso e há realmente dados que mostram que várias plataformas estão a seguir também o mesmo caminho. Mas no ponto de vista da agência há aqui uma contradição da minha perspectiva, que é, se a promessa da inteligência artificial for autonomia total, por que razão continuamos todos a depender de plataformas centralizadas e pagas como a Meta ou a Google para trazer clientes? E aqui o verdadeiro risco para as agências não é a Meta criar um botão mágico que gera campanhas. Eu acho que o verdadeiro risco para as PMEs é perceberem que não precisam gastar tanto em anúncios pagos para crescer. Ou seja, quando esse despertar vier via otimização com os motores de pesquisa, com comunidades, com afiliados, com automações, com chatbots, com inteligência integrada. A forma com que tu puxaste mas admiro-te a forma com que tu puxaste a brasa ao outro lado da sardinha. Nós estamos a falar de publicidade paga e ele consegue puxar isto para o orgânico. É isso? Exato. Certo, mas está bem, é um raciocínio super lógico. Sim, atenção. Se as empresas PMEs tiverem alerta para isto, porque os custos da publicidade têm vindo a aumentar, é normal que as empresas procurem alternativas. Quando elas despertarem para como é que funciona este outro lado, então o risco está aí. As agências que vão sobreviver, acho que não são aquelas que vão saber ou não usar o dashboard, embora seja relevante para explicar. Eu acho que são aquelas que sabem como é que vão escapar dele. Não no sentido de não passar dados, mas perceber mas o seu funcionamento. Não te parece mais fácil eu ir a um dashboard e perceber um dashboard mais simples e carregar no que é que eu quero e tal, e carrego no botão, do que montar uma estratégia inteira, ok, de forma automatizada. Certo. Mas é uma estratégia muito mais complexa e muito mais... E que me leva à parte operacional, que tu comentaste algo que é realmente um caminho que a Meta já está a fazer, que é quando nós chegamos à fase, depois fazemos a campanha, depois fazemos o conjunto de anúncios, quando chegamos ao detalhe de inserir a imagem e escrever o texto, ele já coloca logo a hipótese de com a inteligência artificial e já dá logo as sugestões. Pronto, isso é um ponto muito importante. Agora, vamos só trocar da Meta para uma outra plataforma que não está relacionada com anúncios, que é o Zapier. O Zapier foi das primeiras plataformas onde tu escreves manualmente o que é que tu desejas fazer e em vez de clicares no botão para conectar, por exemplo, o e-commerce com
exemplo, SMS marketing, ou o commerce com, por exemplo, enviar a lead que cai numa venda de um livro meu, agora um exemplo, e envia para o Google Sheets. Certo. Eu em vez de fazer conexão de quer plataforma A com plataforma B, eu escrevo quer conectar o sistema A com o sistema B e ele faz automaticamente a conexão com o filtro, se for necessário, que é o filtro quem comprou o livro. Isto para dizer o quê? A ideia de escrever na meta que quer criar um anúncio com tráfego para gerar visitas ao site, se eu escrever assim este texto, é exatamente o que o Zapier já está a fazer ao criar a automação de marketing. Ou seja, Sim, sendo que aqui nem sequer precisas escrever a Qual? ideia na meta. tens que escrever. Tens de escrever o produto. tens que escrever o que é. Só Conceito. dizer o que é que tu queres. Então, igual ao Zapier. Que é só tens de escrever o que é que tu queres. Sim. E ele monta e depois faz aquilo que tu estavas a dizer, Diogo, que é: olha, é isto que tu queres? Confirmas? Check. Ok, pode seguir. Isto para dizer o quê? Não tenho dúvidas que é esse o caminho que vai acontecer, porque outras plataformas já o estão a fazer, com a única diferença que talvez eles possam ser pioneiros e ser os primeiros em comparação com a Google. Eu só há um motivo pelo qual eu acho que isto não vai acontecer de uma forma tão super linear, que é o quê? Foi o que nos aconteceu na Bubble Leads também. Que era, a partir do momento em que tu estás a gerir tudo pelo cliente, tu tens de te responsabilizar face a resultados. Porquê? Porque tu já tens de responsabilizar com a criatividade. Se aquilo não está a trazer clientes, é porque tu não sabes trazer clientes, Certo, não é? certo. Obviamente que o cliente há de poder escolher a sua oferta de valor e a meta depois poderá dizer: o seu produto é que não está adequado e tal. Ainda bem não é? que nesse ponto. Mas há aqui Depende uma do trade-off. Eu acho que isso depende do trade-off. Sim, sim. Imagina Tem de haver uma se a meta. responsabilização Não, dos porque se a resultados. meta continua-te a mandar um resultado, não é? E continua-te a dar resultados independentemente daquela criatividade de ser shady, não é? Não, mas- as pessoas estão muito mais. Não, mas e não há vendas? Bom, Surge Sim, aquilo mas e não há vendas. Lá está, mas aí tu pagas, não há vendas e vais embora. Não há responsabilização da meta Não, vir atrás. não, Oi não. menina, venha cá, anuncie novamente. Não há uma responsabilização nesse sentido, mas há uma responsabilização que é o cliente depois diz: então eu não anuncio mais aqui. Ok? Deixa-me partilhar aqui uma experiência que eu acho que pode ser interessante. Desculpa, diz só para não sim, interromper. Que é o que acontece com o botão promover no Facebook. Muitos dos meus clientes já tentaram fazer isto sozinhos nos departamentos internos. Certo. E depois dizem: já fizemos, gastámos milhares de euros em anúncios, não funcionou, não tivemos leads, não tivemos vendas, etc. Ok? Isso já acontece neste momento. Será que vai acontecer no futuro com estas tecnologias? Mas desculpa, Fred, tu ias. Não, eu acho esse ponto interessante porque é o seguinte: eu vou dar só um exemplo muito claro. E para reforçar, a não ser que eu me cale e peça desculpa ainda durante o episódio ao Diogo, não existe a opção de clicar no botão e ele está a gastar. Eu estava a dizer ao Diogo que eu estou a promover neste momento o investimento em livro e uso o Ads Manager quando quero ser mais minucioso, mas quando tenho pouco tempo e estou em andamento, clico no botão para promover a publicação. Mas, Uau! sim, sim. Eu não acredito que acabaste de dizer isso Sim, em público. Não há problema nenhum, porque vamos lá perceber. E é isso que eu quero aqui destacar. O que é que acontece? Nós estamos a falar, existem muitos placements, ou seja, muitas posições onde os anúncios e os conteúdos podem ser exibidos. Se tivermos só a considerar a meta, existem pelo menos, só o Instagram existem 7. Só o Instagram tem 7 posições de anúncios diferentes. Ora, um exemplo muito rápido. Eu tenho uma empresa que é de envio de SMS Marketing, chamada SMS Online, e o cliente pode escrever o texto, pode escrever o remetente e clicar no botão e envia. Mas nós não colocamos esse sistema da mesma forma que a meta ou o Instagram também não dá o botão de fazer o anúncio logo. Porquê? Quando a pessoa quer enviar SMS, aparece uma mensagem a dizer: confirma que quer gastar X dinheiro com este valor, com este SMS, uma espécie de double check, porque transmite confiança para o cliente, segurança de que ele vai investir X dinheiro com aquela intenção. É exatamente a mesma coisa que acontece, não inventámos nada. Aliás, fomos a buscar clientes disto no Instagram ou no Facebook, que é: eu clico no botão e ele confirma todas as opções automáticas que já estavam previamente definidas. Exemplo: olha, queres o Public Advantage mais, que é todos os posicionamentos possíveis? E eu confirmo, sim ou não. Queres este botão que diz saber mais? Sim ou não. Queres colocar o teu telefone? Sim ou não. Ou seja, está tudo ativo. Quando nós clicamos na promoção, está tudo ativo, porque é para gastar o dinheiro mais depressa possível, mas há esta... sendo que há um pormenor muito Eu interessante. vou-te apresentar uma conta que não tem Ads Manager a ver se essa informação toda aparece. E há um detalhe também. Vais ver. Não, está tudo automatizado, mas há aqui um detalhe muito, muito importante, que é: está tudo automatizado na secção de promoção. E o que é que automaticamente a meta decide em relação ao orçamento? Gastar durante 7 dias 35 euros. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Que esta supervisão do lado da plataforma é: então queres gastar o máximo, um valor que ele acha que é muito, que tem 5 euros, que no fundo dá 300 euros em 7 dias, e nós
PMEs, micro, pequenas empresas, queremos gastar menos. Ou seja, há sempre e haverá sempre. Tu fia-te na plataforma e não corres. O que eu quero dizer é haverá sempre supervisão, porque as plataformas querem trazer segurança. Não acredito, mesmo com a inteligência artificial, nem com o futuro que o Zuckerberg está a mencionar, que haverá um botão que a pessoa clica e a campanha está no ar. Não é clicar e está no ar. É clicar, aquilo é tudo gerado e tu has depois que clicar um segundo clique onde confirmas todas. Sim. Agora, eu acho que estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é impulsionar um post que já está criado e ele vai mostrar ou com alcance ou com interações ou o que quer que seja. Outra coisa é para os resultados em leads ou vendas. É diferente. Sim. Mas estava a conversa. Eu acho que este tema nós vamos voltar a isto. Isso sem dúvida. Sim, logo aí tem aquele tema do pixel. Mas é também super interessante saber que esse é o target, não é? Que esse é o ponto. E mais, eu vou-te dizer, as grandes empresas também vão testar estas questões, estes formatos de campanhas, eu até sem acho dúvida. Que a agência que vai estar a tratar da grande empresa vai começar por fazer isto aqui. Não sei se vai começar, mas Sabes acho que já tem e vai adicionar também. Aquilo que o Miguel trouxe para a Babalides, aquilo que o Zuckerberg está a fazer, Miguel, parabéns, visionário, mas eu acho que Há vai. 4 anos, pá. Mas o ponto é esse, eu acho que isto vai acontecer para mais ecossistemas diferentes de plataformas, que é, vamos colocar um modelo de simplificação. Aliás, Todos têm, na Banda Bebé também tinhas, a pessoa escreveu o nome, aquilo gera um resultado com inteligência artificial. É esta simplificação de tens aqui algo personalizado para ti, fácil, rápido, Nós sabemos compra. que a conveniência ajuda, claro. Muito bem, gente, eu tenho que dizer que estou boquiaberto com o facto de tu fazeres promoções de posse com um botão. Aquilo já está configurado. Aquilo dá Mas para não escolher está, o a público questão é guardado. essa. Acho que nem dá para escolher o público guardado. Não, tens, tu tens tu ainda público podes guardado. escolher o público Quando guardado. tu clicas na promoção, ele tem coisas que já estão parametrizadas. Já não queres o público automático, mas tu tens o teu público criado, que é o meu caso. Eu acho que tu não estás a turbinar exemplo, só a publicação. Epá, Sim. vou virar o computador, podes Não. E Pois, vou-te a gente já mostrar vai aqui ver. ao vivo. Façam depois um episódio especial sobre isso e falem os dois sobre A isso. gente já vai ver. Gente, só de pedir uma review a quem nos está a ouvir, ok? No Spotify, no iTunes. No Spotify, estava a ver, nós temos já 215 reviews, ok? Boa. Mas reparem, nós somos 800, somos mais de 800 no grupo do WhatsApp. Portanto, gente, bora lá fazer review então no Spotify, Fora os está bem? ouvintes não estão lá, não é? Fora os ouvintes que não estão lá, é verdade. E já vamos falar do grupo do WhatsApp. Com isto, vamos passar aqui, eu com algum medo, depois do que ouvi, mas vamos passar aqui ao Fred, ao tema do Fred. Fred, conta-me coisas. Ora bem, o meu tema é sobre o Google estar no banco dos réus e o possível fim do monopólio de pesquisa. E a questão é a seguinte: será que a justiça nos Estados Unidos pode obrigar a Google a vender o Chrome e a partilhar os seus dados com os concorrentes? Parece improvável, nós já falámos deste desenrolar, aliás foi o Diogo que trouxe entre os episódios, mas é exatamente isso, o que está a ser discutido num tribunal de Washington. Ora bem, nas últimas 3 semanas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Google entraram num braço de ferro jurídico para decidir como corrigir aquilo que o juiz já classificou, portanto está fechado, foi precisamente um tema que o Diogo trouxe, como é que um monopólio ilegal sobre as pesquisas de internet pode ser resolvido. A origem do problema está nos vários milhares de milhões pagos a empresas como a Apple, a Samsung, para que a Google seja o motor de pesquisa padrão em quase todos os dispositivos. Qual é que é o resultado? A Google controla 90% do mercado de pesquisas online a nível mundial e com isso também domina a publicidade associada. Então o que é que está em cima da mesa como hipóteses? Hipótese A, a venda obrigatória do Chrome. Hipótese B, o acesso a dados de pesquisa e cliques por parte dos concorrentes, incluindo motores de pesquisa alternativos e startups de inteligência artificial. Hipótese C, a proibição de acordos de exclusividade, como os que garantem a posição dominante da Google nos smartphones. Sendo que o juiz diz que podem selecionar, pode ser escolha única ou escolha múltipla. Lindo. Ora bem, é importante reforçar que o tribunal já confirmou a Google violou as leis da concorrência e, nesse contexto, o governo quer garantir que motores como o DuckDuckGo, preferido aqui do nosso Diogo, ou o Perplexity que o Miguel usa, tenham uma hipótese real de competir. Perplexity. Não usas? De vez em quando. Mas calhou bem no discurso. Raro. Porquê que falhaste aqui no storytelling? Continua. A inteligência artificial está a transformar a forma como pesquisamos e a Google está a usar a mesma tática com o Gemini, o seu novo modelo de inteligência artificial. Por outro lado, a Google diz, coitadinhos, isso vai comprometer a publicidade, a segurança dos utilizadores. Mas com esta voz? Com esta voz. E a questão é... E a inovação tecnológica. O próprio Sundar Pichai foi a tribunal defender que o impacto pode ser muito maior do que parece e que já começaram a rever contratos voluntariamente.
Bom, a hecatombe vem, não sabemos, mas curiosamente, concorrentes como o OpenAI e o Perplexity foram os primeiros a mostrar interesse em comprar o Chrome, caso a venda seja imposta. Isto transforma o caso não só num debate legal, mas também numa jogada estratégica do futuro da internet e da inteligência artificial. Pergunta para os nossos ouvintes, discussão aqui para o nosso painel, que é a seguinte: é legítimo obrigar uma empresa privada a partilhar os seus dados e tecnologia com concorrentes? Ou isso põe em risco a inovação e a confiança dos utilizadores? Eu vou só adicionar aqui um contexto que eu também não sabia, mas aprendi, estava a ouvir num podcast, porque a Google foi então determinada como um monopólio, não é? Pelo tribunal no final do ano passado, em novembro, se eu não estou em erro, e agora, neste ano, antes da sentença ser conhecida, há um processo, que é este processo onde eles estão neste momento, que é um processo de possíveis propostas de resoluções, onde tanto a Google como o Departamento dos Estados Unidos dão possíveis soluções, ok, a seguir. Okay? E só depois disto é que vem o próximo passo, que é a sentença final do tribunal. Só depois da sentença final do tribunal é que a Google pode recorrer. Estão a ver? E depois entra o processo de estar a decorrer a recorrer, aliás, dessa sentença. Portanto, isto só para adicionar, porque eu não sabia que seria assim os processos, e neste processo onde eles estão neste momento é as soluções que ambos os visados, ou seja, neste caso o Departamento dos Estados Unidos e a Google, sugerem opções para resolver aquilo que já aconteceu. Desculpa, Miguel. Pode demorar então bastantes anos, é isso, não é? Depois ainda vai para o recurso. Portanto, agora para a sentença não, é rápido. Agora a seguir é o próximo passo, é a sentença. Portanto, eu acho que já foram sugerido o que é que poderia acontecer e agora o próximo passo é a sentença e aí é declarado pelo tribunal o que é que a Google tem que fazer. E depois, só a partir daí é que a Google pode recorrer. Embora e isso aí pode levar vários anos. Um impacto muito real, já imediato, que é o facto de a Apple dizer: olha, Google, nós vamos agora começar a apostar no nosso sistema interno. Claro. E já está a ter impacto. Até porque tem que acontecer. E vamos falar sobre isso nas rapidinhas. Aliás, falámos nas rapidinhas o episódio passado. Acho que uma coisa que é importante nós percebemos é que a Google não tem 90 e tal % do mercado de pesquisa no mundo por ter a porcaria do Chrome. Não é pelo Chrome que eles têm 90 e tal % do mercado de pesquisa. Pá, eles apareceram com um produto melhor. Na altura em que não havia alternativas, né? Havia o Alta Vista, o Excite, aquelas plataformas mais antigas, o Yahoo, apareceram com um produto muito melhor que os outros todos, conquistaram o mercado e venceram o mercado. Ok, nem a Microsoft conseguiu fazer-lhes frente, e a Microsoft tinha o Internet Explorer. A mesma coisa aconteceu com o Chrome. O Chrome é um produto melhor, ou seja, é melhor que o Internet Explorer na altura. Hoje em dia o Internet Explorer ou o Edge já copia mais ou menos a tecnologia e tal. É melhor que o Firefox. Não, o Edge é criado sobre o Chrome. Exatamente, sobre o Chromium, a plataforma open source. Ou seja, eu por acaso eu acho que isto é tudo conversa, pá, é uma grande tanga, é tudo conversa da tanga e é uma conversa que já vem tarde. Porquê? Epá, a partir de agora, no mercado da pesquisa, a entrada para este mundo vai ser feita através dos assistentes de inteligência artificial, isso não há dúvidas, acho eu. Ou seja, tu daqui a 5 anos, qualquer pessoa vai pesquisar na internet, epá, ou é no Gemini, ou é no ChatGPT, ou é noutra coisa qualquer, não é? Mas a nível de Chrome eu acho que continua a ser relevante, mas sinceramente eu acho que ele não é relevante no smartphone ou no telemóvel. Ele vai continuar a ser relevante para nós, ferramenta de trabalho no computador, desktop. Queres aceder ao teu SaaS, que por exemplo aqui há a plataforma do Fred, para enviares um SMS, tu vais ao Google Chrome, abres o site e vais enviar a plataforma, não vais ter uma app para isso. Não é? Da mesma forma que eu uso, por exemplo, o Vendos para ir fazer as faturas e essas coisas todas. É trabalho. Estou ali em trabalho para abrir o Gmail e essas cenas todas. Agora, eu acho que a entrada para este mundo vai-se da pesquisa, que é, nós estamos a falar de pesquisa, não é? Sim. Eles são obrigados a vender o Chrome, não é porque o Chrome é o principal browser, é porque isso é uma forma de monopólio do mercado da pesquisa. E porque eles usam a informação do Chrome para otimizar a pesquisa. Pois, ok, mas mas faz parte disto. A Microsoft também tinha foi confirmado. O quê? Isto foi confirmado, não é? Portanto, é um problema. Eu sei que é uma parte, mas eu acho que é inovação e é tecnologia e é criar ecossistemas para serem mais, para ter uma performance melhor. Mas qual é o interesse da Google criar o Chrome e gastar balúrdios com o Chrome? Mas eu não vejo isso como... O interesse da Google é conseguir obter retorno disso. O interesse de uma empresa é conseguir prestar o melhor serviço ao cliente e
com isso também obter lucros e retorno, porque nós estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para brincar. Sendo que obter o serviço, ou prestar um bom serviço, não é isso, Olha, não é? tu sabes que isto é uma grande tanga, e eu sei que tu sabes porque. Imagina que a Apple, se quisesse fazer isto, criava o seu tal sistema interno, criava as coisas todas, etc. Só que não o fez porque não conseguia competir. Não fez porque o contrato com a Google dizia especificamente que a Apple não poderia desenvolver o seu contrato de 6 mil milhões de euros, de Fizeram esse dólares. contrato porquê? Fizeram, e era um contrato que a Google lhes pagava para terem E a motor Apple de fez esse pesquisa contrato porquê? Porquê que eles decidiram fazer porque isso? não do interesse deles, porque a Google pagava 6 mil milhões de dólares. E mais, desculpa, deixa-me só adicionar que não é só 6 mil milhões de dólares que a Google pagava, porque os anúncios que fossem servidos em Safari, ok, a Apple também recebia dinheiro sobre esses anúncios, que soubemos nós por causa deste tribunal. Então a Apple estava a ganhar com isso. Óbvio que estava a ganhar com isso. Quero pegar Mas nesse calma, tema. ele fica nervoso. Ele não gosta de Apple e tal, e coisa, mas depois fica nervoso quando se fala sobre isto. vamos não é? falar. Calma, pá, relaxa. Ou seja, eu acho que isto aqui é tudo uma questão de interesses. E as Big Techs agora estão aqui todas a competir nestas coisas, mas é assim, os monopólios formam-se, eu acho que se formam organicamente. Apesar de que depois há estas táticas super agressivas, garantir que isto está em todos os Androids, levam lá o Google Chrome instalado. Mas quem é que impulsionou o desenvolvimento dos Androids? Quem é que... Foi a Google. Olha, Ou seja, Por uma razão eu estou a também. criar com uma razão, mas razões. Óbvio. Toda a gente só desenvolve tecnologia com uma razão. Bem, não deixam de ser uma empresa. Ouçam, é exatamente. Eu estou a concordar contigo. Ou seja, é uma empresa for profit, não é? deixa-me pegar Claro, um tema que tu sim. disseste que eu achei interessante. Tu falaste que a Google venceu porque tinha um motor de pesquisa melhor. Concordo, Inicialmente. Vou só acrescentar aqui 2 pontos. Inicialmente. Há uns pontos adicionais. Que é, melhor tecnologia, tinha uma estratégia mais clara, melhor modelo de negócio. Só por curiosidade histórica, a Yahoo teve a oportunidade de comprar a Google por $1 milhão em 1998 e deixou por terra. E o Excite, que também concorrente depois desapareceu, Claro. também teve uma proposta para comprar por $750 mil e depois desapareceu. Mas há aqui um ponto que eu acho relevante que vai levar para o estágio em que nós estamos hoje, que é quando falamos de tecnologia, e tu mencionas, e estamos a falar de Chrome, etc., tecnologia, na altura, a Google, o que é que a Google introduziu de que era inovador? Algo que ainda hoje se fala, mas já menos, que era o algoritmo chamado PageRank, que avaliava a relevância de uma página. Sim. Ao contrário do Alta Vista, do Yahoo, que usavam sistemas baseados em palavras-chave, o Google era mais rápido, era mais limpo e tinha este diferenciador de qualidade que também avaliava os links. Depois o tema que tu falaste bem, que era o foco exclusivo na pesquisa. Ou seja, é um portal que só se focava numa coisa. Tinha um modelo de negócio, que ainda vocês os dois comentaram agora, que era uma fonte de receita brutal que os outros não tinham. Ainda agora o Diogo comentou a propósito do Safari, que era o tema do Google Ads, que chamava-se antigamente AdWords. Ou seja, tinha e que permitia anúncios altamente segmentados. E que sustenta hoje 52% da empresa. Exato. E depois, reparem, também havia aqui uma coisa muito relevante. O Larry Page e o Sergey Brin tinham uma visão a longo prazo e eram marcas pessoais que se mostravam para fora. Vamos relembrar que eram engenheiros e tinham aquela coisa de experimentação. Isto só para fechar o quê? O que é que hoje nós estamos a assistir em termos de disrupção? Ou isto vai com o Gemini ou não vai. Eles estão a investir tudo. Não, reparem, é gratuito. A versão 2.5 Pro, eles estão a lançar todas as versões melhores, gratuito, disponíveis para as pessoas experimentarem. Porque a nova entrada eles para o Se não mundo. usares a API. Ou Eles seja, estão- se usares a API é pago. Mas então não querias mais nada. Sim, mas o Começavas a desenvolver tecnologia. Bem, estou só a dizer, estou só a informar, tenha calma, sou estudar a bordo, sou ou quê? ministro, pá, sou ministro. E eu acho que esse é o ponto aqui interessante. Eles perceberam que perderam terreno Bem. com o OpenAI, não é? Certo, mas Mas- ninguém respondeu, mas não respondeste à questão do Fred, terminar, ó isso que Miguel. estás a dizer é a cena toda, que é, eles continuam com o mesmo modelo de negócio, meter isto tudo à borla para garantir que apanhamos o maior mercado possível, claro. a maior fatia disto, e depois a seguir vêm os anúncios, porque eles são uma empresa de venda de anúncios e hão de ser sempre. Sim. Com os outros Olha, serviços mas todos à Miguel, volta. não respondeste à questão do Fred. Se é legítimo obrigar uma empresa privada a partilhar os seus dados e tecnologia com os concorrentes? Eu acho que não, isso vai contra tudo aquilo que eu acredito. Eu É? acredito que tu investes em inovação, consegues vencer um mercado. Epá, o que se tem de fazer Acho que a iniciativa liberal acabar também concordava. o que é. Sim, qual é que é o problema? Estou só a dizer Estou a que- dizer, eu acho que é contra tudo aquilo que eu acredito que é uma empresa investe, inova, lança coisas no mercado, garante o mercado, consegue conquistar o mercado. O que eles têm de fazer é estarem atentos sobre as táticas que podem gerar, que podem ser não é disruptivas, é que corrompem o mercado. Por exemplo, a Google dizer: olha, vocês não podem fazer acordos com mais ninguém a não ser connosco, e obrigar pequenas empresas a aceitar isso.
usar isso é uma tática, isso é ilegal, não é? Sim. Agora, E foi ilegal, não é? A tática O quê? deles que fizeram com a Apple foi ilegal. Foi ilegal porquê? Foi monopolista, então foi o que o tribunal acabou de decidir. O que o tribunal acabou de pronto, decidir. Calma. espera aí. O Miguel é que sabe. Ele tem documentos, Olha, ele tem documentos. Esquece, o Miguel é que sabe. Vamos ver, vamos simplificar as coisas. O tribunal decidiu que a Google não podia chegar a uma empresa como a Apple e fazer um acordo direto com ela a dizer: vocês usam nos vossos dispositivos o nosso software. E Isso não, é podem, ilegal. e não podem desenvolver o vosso. Não. E Houve. recebem isto. Mas eles depois disseram à Apple: E sim, isso foi considerado ilegal, Miguel. não, Sim. houve, mas a Apple é uma criança, é a minha filha que está aqui. 6 anos. Miguel, mas vamos discutir Desculpa. agora o que é que Não. o juiz decidiu. Desculpa, Vai falar é com um o juiz. contrato, O que é que é tu um queres contrato, fazer? é um contrato entre duas empresas privadas. É um contrato entre duas empresas bem. privadas e que não são tontinhas. E assinam um contrato É uma e uns opinião. aceitam. E a Apple aceitou. Há de ter alguém a defender os interesses da Apple do lado deles e aceitou porque disse: isto é vantajoso para nós por agora. Claro. Primeiro porque devem ter desenvolvido a tecnologia sem se saber. E depois porque naquela altura não tinham tecnologia para competir com a Google e queriam garantir que os seus iPhones tinham a melhor tecnologia possível. Percebo. Por isso, não venham com conversa agora que o Tribunal decidiu. Olha, se está é decidido, legítimo- mas é uma palhaçada. Só para responder à tua questão, se é legítimo, claro que é legítimo, não é? Existem leis para isso. Eu só queria garantir que não é legítimo do meu Não, lado. mas- Atenção, portanto, eu só sim. queria que Mas ficasse eu bem tenho claro esse- antes do Diogo Mas responder. eu não tenho a certeza dos vossos argumentos, porque tu estás a dizer que é legítimo uma questão de lei, ele está a dizer que não é legítimo por uma questão de livre concorrência, é isso? Sim, Sim, presumo, não sei. E de cada empresa podem assinar acordos privados entre as empresas. É assim que o mundo E se funciona. fosse a lei a terminar isso? A lei determinar a dizer que tu não podes fazer. Nem- Se já houvesse essa legislação antes disto ter acontecido, eu acho que então era legal. Que existe, porque a lei. que existe, que chama-se, portanto, há uma lei exatamente para proteger as empresas, o mercado, aliás, de práticas monopolistas desde o tempo do petróleo. Bem, Olha, mas vamos a. Então eu acho que. isto nos Estados mas Unidos. tu és contra. Não, o deixa-me tema só da dizer que concorrência, se é legítimo, isso para mim é fácil. Claro que é legítimo, não é? A partir do momento em que uma empresa é condenada, não é? É legítimo obrigar a que aconteça alguma coisa para que essa empresa não continue a fazer só uma prática e a continuar com práticas monopolistas e não deixar também o resto do mercado se desenvolver, que é, neste caso, isto numa ideia muito capitalista, Deus meu, que não é bem a minha coisa, mas nesta ideia de o mercado se conseguir desenvolver e dar oportunidade às outras Então, olha, empresas. desculpa, E existem estes pontos. Ok? Exatamente para proteger. E é normal e é totalmente legítimo um Estado, não é? Umas leis, não é? Neste caso, um juiz, definir qual a penitência de a empresa Olha, ter que fazer aquilo, como já foi definido também no passado com a Microsoft e com o Edge, Olha, que automaticamente tinha a prática de meter como browser pré-definido o Edge, não é? Que na altura não era o Edge, era o Microsoft, era o Internet Explorer, e foi condenada por isso. Olha, E teve neste que momento- ter neste práticas momento- para que isso não acontecesse. Neste momento, o Desculpa. Trump está a lançar uma data de decretos presidenciais que tornam a lei, alteram a lei e fazem com que as leis agora mudem. Tu achas que, Momentaneamente, sim, tu achas e não é que bem alterar. Claro, como agora veio do outro espectro, do outro lado político, ele já é momentaneamente e calma aí. Não, e não é alterar a lei. Mas vamos ouvir, ouve só até ao fim. Quer dizer que então, a partir de agora, tudo o que ele aprovou é legítimo para ti. Está na lei, é legítimo. Não, já te disse que não é isso? lei. Mas os decretos presidenciais que Alteram ele decide, leis. Acho que, pelo que eu percebi, é. Não é uma alteração da lei, Tens o tema da deportação, é que é muito algo claro que se sobrepõe até um ponto, até que seja avaliado se é constitucionalmente viável ou não. Mas isso não é a minha Ninguém aqui é expertise. jurista, Não, mas está a mas valer. as regras mudam. Então, mas Fica a valer. Esse foi o tema da Fica a deportação. valer. Foi o Fica tema- a valer. Fica a valer Torna- até pelo menos Torna legítimo. Ter ficado a valer torna legítimo as coisas. Miguel, tanto torna legítimo Então, mas é lei, como não é? de repente toda a gente pode implementar. As tarifas são implementadas e as coisas acontecem, não é? Tão legítimo. Eu não estou a dizer que é justo. Eu não estou a dizer que é justo. Mas quem é que estava a falar sobre é justo? Aqui a questão não é se é justo ou não é justo. Então qual é que é a questão? A questão é se é legítimo. Lê a questão, não é? Doutor, leia a questão. Olha, estou a gostar do que estão a ouvir. Epá, vão ao grupo WhatsApp em w.martingporidiotas.pt, Eu acho que o pessoal já tinha saudades destes temas. onde todas as semanas 800 pessoas, alguns do pensamento, como o Diogo, comentam estes assuntos e estão ali muito ativos, muito políticos, muito politizados a falar sobre estas coisas. Não, mas vão ao grupo WhatsApp e
não se esqueçam, nós todas as semanas também costumamos colocar lá alguns conteúdos. Esta semana por acaso não temos, os conteúdos são vocês. E agora vamos ao tema do... Ter lá alguns conteúdos para casa. É verdade, por acaso esta semana. Olha, não é verdade. Eu vou partilhar um conteúdo também que foi partilhado até pelo o Diogo da WUC, que tem também um canal de WhatsApp e que foi super interessante, que é o barómetro do CTT e-commerce 2025, tá bom? E é super interessante, com vários dados, onde 79% das empresas a reportar crescimento em 2024, em termos de e-commerce, claro, que apresenta, por exemplo, um aumento médio de 11%. Portanto, há imensa informação neste relatório e aconselho, portanto, vou partilhar também lá no grupo. E obrigado, Diogo. Boa, muito bem. Olha, por falar em Diogo, o último tema da semana é teu. Tu vais falar sobre a pesquisa do ChatGPT. O que é que nós podemos fazer para lidar com isto? Sim, então eu hoje queria falar um pouco da pesquisa com a inteligência artificial, não é? Especificamente onde ela se encontra e para onde é que ela vai, ok? E então alguns de vocês já devem saber, na última semana o ChatGPT lançou os destaques de produto nas pesquisas, isto para pesquisas que tenham intenção de compra, ok? Portanto há um destaque de um produto que aparece agora no ChatGPT. Quando o utilizador faça um prompt ou questione algo como qual o melhor produto ou qual o produto com o melhor preço, o ChatGPT vai responder então com uma espécie com vários quadrados de produtos, não é? Sobre os produtos para a melhor resposta para aquela questão, para aquele prompt, e esses produtos quando clicados, vão diretamente para o site onde o utilizador possa fazer a sua compra. Isto, E Shopify, não é? Tipo, não só no Shopify, mas mesmo outras lojas de e-commerce fora do Shopify, portanto também estão dentro do ChatGPT. E na minha opinião, isto era das últimas barreiras nas pesquisas no ChatGPT que faltava aos sistemas de inteligência artificial generativa. E reparem nisto, Fred. Eu acho que de uma forma geral, não é? Tu sabes isto, não é? E também está no teu livro. Se eu não estou em erro, nós dividimos as pesquisas em 3 grandes tipos de pesquisa, certo? Ora bem, pesquisas de informação, ou seja, pesquisas onde nós queremos mais informação sobre algo, como exemplo, quais as emissões de CO2 de uma campanha digital. Isto, claro, é um texto escrito pelo Diogo. Pesquisas que 0,001% da população Pesquisas faz. de navegação, onde nós precisamos de um site para onde é que nós queremos ir, como por exemplo Facebook. E depois, em terceiro lugar, pesquisas de transacionais, onde nós pesquisamos coisas como, exemplo, qual é que é o preço do Nintendo Switch. Exatamente. Reparem, e nisto, as pesquisas de informação, o ChatGPT já é exímio, não é? Portanto, é das melhores plataformas que nós podemos usar para ter uma pesquisa sobre como é que foi criado, ou esta questão, não é? De que se calhar nem há informação, quais as emissões de CO2 de uma campanha digital, o que for, não é? Portanto, E depois vai para .ng, por exemplo. Exatamente, ou também é uma possibilidade. Mas a ideia é esta: o ChatGPT em pesquisas de informação já é ótimo. E agora, com estes produtos no ChatGPT, não é? Lançados na semana passada, vão também conseguir corresponder às pesquisas de transação, não é? Ou seja, de compra, que os utilizadores possam saber. Só nos falta o quê? As pesquisas de navegação. E gente, eu não sabia disto. Estava a dar uma aula exatamente a falar do quão mau tinha sido a minha experiência no ChatGPT durante uma semana. Mas ser foi o meu, logo o meu primeira. Exato. Foi logo na primeira. Durante uma semana ter o ChatGPT como o meu motor de pesquisa. E reparem, as pesquisas de navegação, quando vocês agora escrevem Facebook ou novo banco, o que for, não é? De navegação que vocês querem ir para o site, ele primeiro dá logo o link do site. É. E muito mais rápido. Ou seja, não espera por toda a resposta que seja completada a dizer quem é que é o novo banco ou quem é que é o Facebook, etc. Como se fosse uma pesquisa de informação ou informacional. Okay? Portanto, eu acho que neste momento o ChatGPT já dá os 3 pontos. Ou seja, pesquisas navegacionais, check. Pesquisas de informação, altamente check. E pesquisas de transação também começam a estar checked. Ok? E gente, hoje em dia, não é? Eu não sei se vocês têm esta experiência, mas eu, por mim, dei a fazer pesquisas como se estivesse no ChatGPT, mas fazer pesquisas no Google, não é? Altamente personalizadas, já também no motor de pesquisa, numa forma de conseguir que o motor de pesquisa me dê o AI Overview, não é? Para que
ele me deu uma resposta completa e baseada nos não resultados seja de pesquisa. E notei que, espera, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é altamente específico. Eu nunca faria isto no Google anteriormente, não é? E hoje em dia não. Faço exatamente a pesquisa sobre aquilo que eu quero e muito pormenorizadamente. Já vos tinha acontecido? Não? Já. Aconteceu Já? recentemente agora fazer uma receita. Eu, No Google? sinceramente, ainda não. Ainda não. Interessante. Ainda não. Dessa forma, não. Tipo, à espera do AI Overview de propósito, epá, ainda não tenho isso mentalmente, ainda não consegui encaixar isso. E não, repara, é que eu nem pensei. Quer dizer, quando eu estava a escrever, comecei a personalizar e depois já nem pensei se era para o AI. Não, pesquisei e tive uma resposta, o que foi incrível. E a minha questão para vocês é o que é que vocês acham disto no geral, para onde é que pensam que isto vai? Claramente a OpenAI quer estar presente nas pesquisas e quer ser uma possibilidade como um motor de pesquisa, não é? E está-se a adaptar a isso. Mas digam-me o que é que vocês acham, Fred. Eu acho que é interessante este entusiasmo nós temos vindo a comentar em diferentes episódios em relação à integração da inteligência artificial generativa nas pesquisas. E, aliás, nesta segunda edição do livro, do guia, é um tema onde eu expandi bastante, precisamente porque há aqui uma reflexão sobre será que nós estamos mesmo a caminhar para a substituição da pesquisa tradicional ou estamos a transformar a pesquisa invisível. E um bom exemplo foi o tema do que o Miguel trouxe há bocadinho, que é, no fundo, eu escrevo uma mensagem e ele dá-me um resultado completo, garante se eu ter que fazer vários processos. Portanto, eu acho que aqui a verdadeira disrupção pode não estar no ChatGPT imitar o Google, mas sim a eliminar talvez o ritual daquilo que nós hoje chamamos de pesquisa tradicional, ou pelo menos como nós a conhecemos. Tu deste o exemplo que é quando se pergunta ao ChatGPT, agora um outro só para não sairmos da sustentabilidade, se bem que temos sempre a marcar um ponto aí, qual é o melhor microfone para podcast. Já não estamos a pesquisar no sentido, ou seja, nós estamos já a pensar numa autoridade nova. E eu acho que é aqui que muda tudo, porque no fundo a batalha entre o ChatGPT e a Google é uma batalha de quem é que vai moldar o raciocínio da escolha. E o exemplo do tipo de pesquisas é um deles. E aqui eu acho que é neste jogo aqui de quem responde mais rápido, e o vencedor é aquele que é percebido como mais confiável, mais imparcial e útil ao longo do tempo. E o ChatGPT está a conseguir manter essa consistência, pelo menos para já, enquanto não for abaixo. Não, e até porque essa era a falha que a Google tinha, que não era confiável, as respostas alucinavam demasiado e era pouco imparcial porque dava resultados em relação àqueles que eram os seus anunciantes, é o que se dizia. Portanto, a pergunta aqui provocadora em relação ao que é que vai acontecer à pesquisa, eu acho que é quando é que nós deixamos de fazer perguntas para apenas aceitar sugestões. Nós fazemos uma questão, não é? Mas há ali uma sugestão já que é direcionada. Vai por aqui porque é em função da A, B, C e D, este é o melhor resultado. De certeza que já vos aconteceu com vários, e agora vamos a uma coisa prática que já aconteceu com a maior parte das pessoas. Quando estamos à procura de um determinado produto, já me aconteceu à procura de máquinas de café, ele dá umas sugestões. Quer o ChatGPT, quer o Overviews. Mas eu só quero a melhor. Mas daquelas 3, 4, eu quero só a melhor. Sim. E tipicamente ele não me dá a melhor. No primeiro resultado. Sim. Não é? Eu tenho que pedir. Ok, destas 3, qual é que tu escolhias? Mas isso se calhar porque não pediste logo o melhor. Exato, mas agora imagina que no primeiro comando ele dá-me isso. Precisamente porque, ou seja, eu aceito uma sugestão de ele faz-me um comando e diz: olha. Claro, isto há de chegar ao ponto do sinto-me com sorte. Lembra-se no Google? Exatamente. Sim. Sinto-me com sorte. Ainda Ele abre o existe esse primeiro. botão. Já nem me É recordo. um sommelier. É um Epá, hoje em sommelier dia do já é resultado. muito arriscado ter esse botão. A sorte é muito arriscada. Olha, não sei se já acabaste ou não. Sim. Eu acho que nós estamos naquela fase do MS-DOS, da inteligência artificial. Isto já se disse, até acho que já se disse aqui neste podcast, já se disse várias vezes. E a grande questão que nós temos de ter hoje em dia para nós todos é qual é que é o Windows 95 da inteligência artificial. E eu acredito que o Windows 95 da inteligência artificial é quando nós deixamos de pensar em inteligência artificial. Okay. Isto já Espera aí, Miguel, mas tens que dar o contexto. Há pessoas que não sabem o que é o Windows 95. Okay. Possivelmente. Então, para os nossos ouvintes mais novos, o Windows 95 foi uma revolução incrível, porque nós começámos a trabalhar mais visualmente com o computador a um nível incrível e a tecnologia mudou para sempre. Porquê? Passámos a ter uma coisa que era o plug and play, que chegávamos e desligávamos um dispositivo ao computador e ele funcionava magicamente, uma data de coisas, programas visuais, etc. Porque antes tínhamos que instalar, não é? Era essa a ideia. Antes tínhamos de instalar e era tudo difícil, e com o Windows 95 passou a ser tudo fácil. Ou mais fácil. Hoje em dia estamos a perceber que ainda era possível ser ultra mais fácil, não é? Mas pronto. Qual é que é o Windows 95 da inteligência artificial?
epá, a ideia de nós deixarmos de pensar em inteligência artificial, isto já está metido em tudo e nós já achamos que isto é software igual aos outros todos. Por exemplo, aqui na parte das pesquisas, fiz a pergunta aqui no Google: qual é o melhor serviço de angariação de leads em Portugal? Ponto de interrogação. Tenho aqui uma vista da AI, ele fala-me aqui sobre serviços, baralhou-se um bocado, falou-me aqui sobre Optin Monster, Pipe Drive, Unbounce. Estava a falar de ferramentas, não estava a falar de serviços, ok? Mas depois mostra-me aqui ao lado uma data de artigos que ele encontrou com alguns resumos e tal, e eu tipo, pá, isto está boa resposta, uma resposta toda feita em AI, e são os resultados das pesquisas é que aparecem a seguir, onde, curiosamente, nos patrocinados é que começa a aparecer a resposta à minha pergunta, que eu estou a perguntar qual é que é o melhor serviço de angariação de leads, e aparece-me a agência Get Digital, de Paulo Faustino, aparece-me aqui mais umas quantas, aparece-me a Ad Strategy das principais. Mesma pesquisa no ChatGPT. Chegamos aqui, curiosamente, o sítio onde eu achava que ele não me ia dar a resposta mais transacional da coisa, foi onde ele deu. Ou seja, ele chega aqui, mostra-me um mapa, que é uma coisa que o Google já não mostra, também por problemas da concorrência e tal, só serviu para piorar a porcaria do produto, não é? Já não podemos procurar mapas no Google, logo diretamente no Google, temos de ir ao Google Maps. Aquelas parvoices que legitimamente são feitas, mas que são uma parvoice, não é? Mas pronto, o ChatGPT já me deu aqui uma resposta, ok, já me deu a Ad Strategy, deu uma ABA Digital, BYD Online Solutions, está-me a dar aqui mais ou menos respostas ao que eu quero. Ok, até o Zask me mostra. Porquê? Porque eu perguntei qual é que é o melhor serviço de angariação de leads e ele está-me a responder neste contexto, ok? Agora, se isto quer dizer que a Google está mal ou não, se calhar eu não fiz a pergunta da forma certa, tinha de fazer outra, blá 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 blá. O que eu acho é que aquilo que nós falámos há bocado sobre a Google estar a meter as fichas todas no Gemini, eu acho que é porque isto vai acontecer naturalmente, ou seja, a nossa pesquisa eu acho que vai deixar de ser do Google, ou continua a ser no Google, pronto, mas nós chegamos a respostas AI hoje em dia, não é? Para todo o tipo de questões, até mesmo para as transacionais. Eu gostava que, quando eu digo, olha, qual é que foi a pergunta transacional que tu fizeste? Era O melhor microfone para podcast. Ok, eu gostava que ele dissesse, olha, o melhor microfone para podcast é este aqui, uma porcaria qualquer da Zoom, por exemplo, e a melhor loja para o comprares é esta porque está em promoção e eu já comparei os preços todos e este entrega mais rápido, tem boa reputação no mercado e isto chega-te em um dia. Isto é uma resposta de inteligência artificial. Tudo chave na mão. Que é o que nós queremos, pá. E altamente adaptada, não é? Exatamente. E depois até pode dar algumas opções dizendo, tu queres comprar ou queres ouvir exemplos de utilização deste microfone? Eu, por exemplo, para comprar um microfonezinho que agora estou a usar em casa, eu estive no YouTube a ouvir tipo reviews, não é? E ouvir o som do microfone no meu ambiente para perceber qual é que era o melhor. Isto é o futuro, não é? Eu acho que as pessoas tendem a querer usar uma ou duas ferramentas no máximo e eu acho que isto vai ter de tender para uma. Então eu acho que as ferramentas vão se juntar. Ou seja, o Google vai passar a ser Google com inteligência artificial, o Gemini é o motor que utiliza isso para tudo e que faz a integração nas diferentes plataformas que a Google tem, não é? É sempre o Gemini por trás, o grande motor. Sim. E a OpenAI vai ter de fazer uma coisa também qualquer deste género. Neste momento eles têm o ChatGPT, que há de ser a ferramenta de tudo, porque e é o que está a acontecer, não é? Sim. Ou seja, nós abrimos uma nova conversa no ChatGPT, já temos procurar, investigar a fundo, criar imagem, depois carregamos aqui numa coisa e ainda podemos ter mais coisas, não é? Aquela parte para os programadores, etc. Ninguém quer, nem a OpenAI vai querer o ChatGPT e a ferramenta de pesquisa. Isto vai estar tudo junto numa. É tudo integrado. Para resolver as 4 tipos de pesquisa, acho eu. Muito bem, gente. Bem, e aos dois, muito obrigado pelas vossas opiniões. Sim, é isto por hoje. Muito obrigado por quem nos ouviu, aliás. Obrigado quem nos ouviu até este momento. Já sabem que para a semana estamos cá novamente, ok? E acho que para a semana temos também convidado, um bom convidado, não vamos revelar ainda. Mas sim, estamos então cá para a semana. Ouçam-nos, subscrevam se ainda não subscrevem para terem acesso diretamente ao podcast. E é isto por hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Por idiotas.